visando alertar as mulheres e a sociedade sobre a importância da prevenção e do diagnóstico precoce do câncer de mama e, mais recentemente, sobre o câncer do colo de útero. O Outubro Rosa nasceu da década de 1990. O objetivo sempre foi estimular a participação da população no controle e prevenção do câncer de mama. Com isso, durante todo o mês, é relembrada a importância da prevenção e do diagnóstico precoce da doença. Este evento é uma iniciativa da Comissão TRF1 Mulheres, uma comissão de estudos sobre a participação feminina na Justiça Federal da Primeira Região. Saudamos todos que se encontram online assistindo a este evento. Nesse dispositivo virtual encontra-se a presidente da comissão do TRF1 Mulheres, desembargadora federal Gilda Maria Sigmaringa Seixas, membro da comissão TRF1 Mulheres, juíza federal Clara Mota, doutora Analice Siqueira Santos Carvalho, médica diretora da Divisão de Assistência à Saúde do TRF1, doutora Flávia Vidal, médica, cirurgiã geral e mastologista, doutor Marcos Vinícius Barbosa, médico ginecologista. Também encontram-se conosco neste ambiente a desembargadora federal Daniele Maranhão, a juíza federal e membro da comissão AJUF Mulheres, Liz Corrêa de Azevedo, e a juíza federal Kátia Balbino. Para pronunciamento de abertura, anunciamos a excelentíssima senhora desembargadora federal Gilda Maria Sigmaringa Seixas, presidente da comissão TRF1 Mulheres. Obrigada, Juliana. Bom dia a todos e a todas. Eu gostaria de agradecer inicialmente ao presidente do tribunal por ter me designado para presidir essa importante comissão, em substituição à à desembargadora Daniele Maranhão, e poder dar prosseguimento a todos os eventos, a todas as iniciativas que foram por ela já iniciadas. Aqui eu também gostaria de agradecer às juízas que compõem essa mesa, aqui virtualmente com a gente, a doutora Clara, a doutora Liz, vejo aqui a doutora Rosimeire, a doutora Kátia Balbino, e todos os funcionários que também colaboraram para esse evento. As REP, o pessoal da divisão de saúde, como a doutora Analice, não poderia deixar de agradecer o empenho dela nesse evento. Agradeço também aos médicos que, ora, vão colaborar, a doutora Flávia Vidal e o doutor Marcos Vinícius, que se disponibilizaram a compartilhar seus conhecimentos conosco e deixar uma mensagem, né, para que todos possam partir e compartilhar seus conhecimentos. Muito obrigada. Eu passo aqui umas palavras, eu gostaria de dizer que, ao escolhermos o tema Abrace o Outubro Rosa e declare seu amor por você, nós tivemos um propósito de que esse tema visaria não só o outubro, a questão do câncer de mama e do câncer de colo de útero, doutora Flávia e doutor Marcos Vinícius, mas também, como estamos saindo de uma pandemia, como a doutora Analice colocou, nós percebemos que não só as funcionárias, mas os funcionários do nosso tribunal, em geral, todo mundo deixou de se cuidar, postergou os seus exames, aqueles exames que todos os anos fazíamos, o periódico, e muita gente está com essa parte um pouco atrasada. Então, em razão disso, verificamos que esse tema seria também para alertar aquelas pessoas da necessidade que temos com o autocuidado diário. Eu entendo que o autocuidado que devemos ter é o melhor acolhimento de todas as manhãs. E o autocuidado, para mim, deve ser nosso primeiro pensamento. Eu vou citar aqui um exemplo que eu acho que o melhor exemplo que podemos ter do autocuidado é o girassol.
todas as manhãs ele segue a luz solar e busca o seu sustento. Qual seja, cuide-se. Esse é o aviso que o girassol nos dá. Descubra qual é a fome do seu eu interior e alimente a sua alma. Que nunca falte carinho e gentileza, e que a nossa alma seja um mundo perfumando o nosso jardim. Portanto, senhores, eu passo agora a palavra para a doutora Analice, que vai conduzir o nosso evento. A doutora Analice, como a Juliana falou, a super doutora Analice, ela é médica e diretora da Divisão de Assistência à Saúde do TRF1. A doutora Analice é a que cuida da nossa saúde física e mental, né, doutora Analice? E eu passo a palavra à senhora para conduzir e apresentar a doutora Flávia. Obrigada. Queria agradecer aí o convite para apresentar esse evento, agradecer a doutora Gilda as palavras. Sem dúvida, o autocuidado é importantíssimo, a prevenção ela é importantíssima. A gente tem aqui no tribunal os nossos periódicos anuais, né? Então isso ajuda a gente bem a lembrar que a gente precisa fazer os exames. Esses periódicos não são restritos às mulheres, né? Então são para as mulheres e para os homens, então acho que isso ajuda a gente a lembrar. Lembrar também que não temos dúvida de que prevenir é melhor do que remediar, né? Esse é um ditado conhecidíssimo. Então, se a gente conseguir descobrir as coisas precocemente, ter uma orientação precoce e resolver precoce, a gente vai poupar muitas coisas no tratamento, né? Na evolução do tratamento. Eu tenho, graças a Deus, a sorte de ter um excelente mastologista que vai falar com a gente daqui a pouquinho. E uma coisa que eu acho que é importantíssima é a gente ter um profissional em que a gente confie, né? Óbvio que todos nós, nenhum de nós sabe tudo das áreas em que nós atuamos, mas a gente saber em quem procurar, a quem se apoiar e onde a gente pode buscar esse conhecimento sem pesquisas mirabolantes e sem procurar hoje o que está na moda, fake news, né? E deixar de fazer um tratamento eficaz, uma prevenção eficaz, porque a gente leu em algum lugar que isso não faz diferença, eu acho que é bobo da nossa parte. Então, assim, acho importantíssimo o evento na divulgação de conhecimento e conhecimento com fontes seguras, né? Então, acho que isso sem dúvida, hoje, a riqueza da tecnologia é essa, né? A gente poder reunir esse tanto de gente inteligente, esse tanto de gente com sabedoria e saber que a fonte é correta, né? Então, eu queria agradecer a presença de todos. Vou apresentar a doutora Flávia. A doutora Flávia Vidal é médica pela UFG, cirurgião geral, com formação no HRT, mastologista no Hospital Materno Infantil de Goiás, mestre em Ciências da Saúde pela UFG e coordenadora médica geral no pronto-socorro do Hospital Brasília. Flávia, seja bem-vinda. Beijo, boa apresentação. A gente vai deixar as perguntas todas para o final, certo? Então, quem tiver a vontade de fazer perguntas, comentários no chat aí do YouTube, por favor, façam. No final, a gente vai fazer um compilado dessas perguntas e passar para os nossos colegas convidados. Obrigada. Agradeço o convite, Ana, doutora Gilda. Muito obrigada pela presença de todos. É um prazer estar aqui reunidos com você, eu e o Marcos, né? E hoje a gente, na verdade, veio com um bate-papo mesmo, para conversar um pouquinho sobre o câncer de mama. Alguém vai projetar ou é o mesmo projeto? Como é que... Será que a Soraya está aí? A senhora pode projetar e, se precisar de ajuda, a gente passa junto. Combinado. Só um momentinho, então. Bom, mas falando um pouquinho de Outubro Rosa, é justamente o que a doutora Gilda falou. É muito mais um momento da gente lembrar sobre as nossas prevenções, sobre as nossas necessidades de cuidado, não esquecer da importância da gente sempre fazer os exames periódicos, ter em mente que prevenir é menor que remediar, né? E muitas vezes, a grande maioria dessas doenças, conseguimos tratar de uma forma simples, se diagnosticada no início, certo? Deixa eu ver se já está projetando. Está projetando? Sim. Perfeito, doutora. Assim. Se a senhora quiser abrir no copinho para poder ficar maior a apresentação. Não sei se eu vou conseguir. Que não vai.
Ah, sim, foi. Ok, perfeito. Aí, agora foi. Bom, então, o que é o Outubro Rosa, né? É uma data para a gente celebrar anualmente com o objetivo de compartilhar as informações e promover a conscientização sobre as doenças. Outubro Rosa sempre é ligado ao câncer de mama, mas nos últimos anos vem começando também a gente conversar um pouquinho sobre câncer de colo de útero, que é o momento para a mulher pensar na sua saúde feminina. Então, nesse caso, outubro, com o passar dos anos, a gente vai começar a ver uma mudança dessas entrevistas, dessas palestras, que vai começar também a integrar o câncer de colo de útero, como a gente vai falar um pouquinho mais na frente com o Dr. Marcos. Idealmente, é proporcionar um maior acesso ao serviço de diagnóstico, é direito da mulher ter acesso, principalmente aos exames de rastreamento e depois ao tratamento, se necessário, e contribuir para a redução da mortalidade. Então, quando eu faço diagnóstico precoce, significa que eu estou deixando de ter pessoas que morrem por essa doença. Por quê? Porque o tratamento se torna mais simples, evitando ser um câncer mais agressivo. Perdão. Bom, então o câncer de mama é comum no Brasil? Muito. É o tipo mais comum depois do câncer de pele e também é o que mais causa mortes por câncer em mulher. Para 2022, são estimados mais de 66 mil novos casos e para 2020 nós tivemos cerca de 17 mil mortes devido à doença. Então, é uma doença que mata, por isso a importância de fazermos nossos exames e fazer o diagnóstico precoce. Só as mulheres têm câncer de mama? Não. Os homens também podem ter o câncer de mama, isso acomete em torno de 1% dos cânceres diagnosticados, é uma fração menor, e a gente sabe que muitas vezes o homem não é tão ligado à sua saúde, evita se conhecer como corpo, mas normalmente é na época do outubro que ouvindo falar, ouvindo nas entrevistas de que o câncer também pode acometer os homens, a maioria desses homens fazem diagnósticos. Então, homens, palpou alguma coisa diferente na mama, percebeu um crescimento da mama, um diferente da outra, a gente orienta a procurar o especialista. No caso, pode ser o mastologista, então o mastologista é um médico que trata tanto homens quanto mulheres, e é interessante sempre a gente acompanhar com algum exame de imagem. Então, também é uma pergunta que o pessoal faz muito. Homem também faz mamografia? Sim, a partir do momento que eu vi alguma alteração nessa mama. Nem sempre, óbvio, é um câncer, mas outras alterações da mama masculina a gente também pode avaliar junto com a mamografia depois que ele passa em consultório e a gente faz a indicação do exame. Bom, em relação aos fatores de risco, normalmente a gente fala que os fatores de risco relacionados a câncer de mama são modificáveis e não modificáveis. Os modificáveis são os comportamentais e ambientais. Então, manter um sobrepeso, uma obesidade, principalmente após a menopausa, isso aumenta muito a chance para câncer de mama, devido à conversão na gordura de hormônios. Então, é num período que a mulher normalmente teria uma baixa de hormônios devido à diminuição da produção pelo ovário e começa a ter essa conversão na gordura periférica. Então, quanto maior tempo de exposição ao hormônio, e isso, o sobrepeso pode acontecer também, aumenta-se a chance para desenvolver esse tipo de câncer. O sedentarismo, que é não fazer exercício, é altamente ligado à questão do sobrepeso. O consumo de bebida alcoólica é altamente ligado ao aumento do risco para câncer de mama, então quanto maior o consumo, maior a chance de ter a doença. E a exposição frequente a radiações ionizantes, então raio-x, mamografia e tomografia. E aqui vale um detalhe, não é que não tem que se fazer esses exames, os exames têm que ser feitos com indicação. Quanto mais somos submetidos a radiações, isso aumenta a nossa chance de desenvolver um câncer. A título de curiosidade, pacientes que foram tratados com radioterapia no tórax quando eram mais jovens, devido a esse tratamento ser de radiação ionizante, isso aumenta a chance ao longo da vida para se desenvolver um câncer nessa área. Então, são pacientes, é algo que a gente quase não fala, né, na mídia, mas são pacientes que devem ser acompanhados em conjunto com o mastologista, que são essas regiões que às vezes pode desenvolver alguma lesão. Em relação à história reprodutiva e hormonal, então, tendo uma menstruação com a idade muito jovem, não ter filhos, uma primeira gravidez após os 30 anos e parar de menstruar ou entrar na menopausa após os 55, como eu havia falado, aumenta a chance de exposição aos hormônios nas células da mama. Então, por isso, a gente vê um risco aumentado nesse subgrupo de pacientes. O efeito dos anticontraceptivos usados por longo período e a da terapia de reposição hormonal, os estudos trazem que pode ter um aumento, porque a grande maioria dos cânceres de mama são hormônios positivos. Então, se eu tenho um ambiente que é propício a ter hormônio, isso starta o desenvolvimento dessa célula mais rápido.
De novo, nem todo mundo que usa anticoncepcional ou reposição hormonal vai ter câncer. Mas se a gente sabe que a grande maioria dessas células se desenvolvem assim, a gente orienta não ter uma exposição prolongada. E cada caso é um caso. O Dr. Marcos também vai conversar com a gente um pouquinho na parte da ginecologia. Então, assim, quem usa medicação, quem tem sintoma, precisa ser tratado. Então, tudo na vida a gente tem que colocar numa balança para ponderar. Será que eu estou tendo um sintoma e preciso tratar com essa medicação ou tem uma medicação alternativa? E por isso a importância de se ter um acompanhamento médico e que você confie no profissional que você esteja sendo acompanhado. Em relação aos fatores hereditários e genéticos, a história familiar é importante, mas a gente sabe que em torno só de 5 a 10% de todos os cânceres diagnosticados tem algum efeito relacionado à transmissão genética de um gene alterado. Tem uma frase muito interessante que é: todo câncer é genético, mas nem todo câncer é hereditário. Então, a grande maioria, em torno de 90% a 95%, são cânceres de alterações aleatórias na célula da mama, e com isso elas fazem a reprodução multiplicada e desordenada, formando o câncer. Os genes mais conhecidos são os genes do BRCA1 e 2, mas no Brasil é muito importante falarmos um pouquinho também de uma síndrome chamada de Li-Fraumeni, que a gente tem uma maior população mundial nessa região, devido a um casamento consanguíneo que aconteceu na região sul e sudeste, e por isso houve um aumento da incidência e prevalência desse gene naquela região. Então, é um subgrupo muito estudado, a gente tem vários trabalhos publicados da população brasileira, de cientistas mulheres brasileiras. Tive o prazer de conhecer uma delas, que hoje está nos Estados Unidos, que é a doutora Renata, e assim, é muito importante a gente ver que dentro do nosso país, outras pessoas estão pensando em doenças que estão relacionadas ao da nossa nacionalidade, da nossa forma de viver. Bom, e o que é mais importante, a presença de um ou mais desses fatores não significa que a mulher terá necessariamente a doença. Então, o desenvolvimento do câncer é multifatorial. Antigamente a gente achava que a gente só deveria avaliar geneticamente as mulheres mais jovens, quando tinham lesões mais agressivas. Com o passar do tempo e o desenvolvimento da ciência, hoje a gente testa todas as mulheres, independentemente da idade. E a gente começa a perceber que mulheres com idade mais avançada, 70, 75 anos, ao desenvolverem câncer, também são portadoras dessas alterações genéticas. E aí a pergunta é: se eu tinha um gene que falaria que ia ter a doença, por que que não teve tão cedo e teve só mais no final da vida? Então, a gente já está nesse momento da ciência de ponderar que não é só um fator que determina se teremos ou não a doença. Mas a grande pergunta é possível reduzir o risco de câncer de mama? Sim. Então, manter o peso corporal adequado, praticar atividade física, evitar o consumo de bebida alcoólica ajuda a diminuir esse risco. E o mais importante, a amamentação não é que diminui o risco. A amamentação é um fator protetor contra o desenvolvimento do câncer de mama. E de uma maneira simples, as células da mama acabam por terminar o seu desenvolvimento até o período da produção de leite. Então, nesse caso, a célula termina todo o seu desenvolvimento. Quando isso não acontece, de uma forma mais simples, ela fica parada num processo de divisão celular que aumenta a chance de sofrer alterações no meio externo e aí sim fazer alteração da carga genética, consequentemente desenvolvendo o câncer. Então, de novo, não é que amamentar vai me fazer não ter câncer, mas amamentar me ajuda a ter um fator protetor nas células da minha mama. Então, quais são os sintomas e sinais mais importantes em que a gente deve ficar alerta para procurar um profissional para ser avaliado? Na palpação de algum caroço ou um nódulo endurecido, que geralmente é fixo e indolor. Então, é muito importante lembrar que câncer não dói. Então, sentir uma alteração na minha mama, sentir alguma dor associada, pode não ser câncer. Por isso, é importante a gente sempre ir num profissional, um ginecologista, um médico da família, um mastologista, para ser avaliado e aí sim começar a investigação. Alterações no bico do peito ou no mamilo são muito importantes. Existem alguns cânceres que iniciam com a descamação desse mamilo de uma forma unilateral, né, de um lado só, e por isso a gente tem que ficar atento principalmente às alterações de pele da mama. Pequenos nódulos debaixo no braço, que são chamadas ínguas, e o que nós chamamos de linfonodos, com aumento progressivo, também é importante avaliarmos se é algum caso relacionado a câncer de mama. E a saída de secreção pelo mamilo de forma espontânea. Saídas coloridas, amarelas, verdes,
brancas, não nos traz uma maior atenção a isso. São causas que podem ser habituais por alterações hormonais ou mesmo do ciclo menstrual. A descarga papilar, que é o que chamamos com saída sanguinolenta, isso sim nos leva a ter uma alerta maior e fazer a avaliação da paciente para ver se tem alguma alteração relacionada ao desenvolvimento de alguma doença. E, novamente, uma pele mais avermelhada, retraída, parecendo uma pele mais espessa, como se fosse casca de laranja, também é muito importante procurarmos. Em alguns casos, são apenas infecções de pele, ou mesmo uma celulite, que a gente chama na mama, mas em outros casos, é sinal de desenvolvimento de um subtipo importante de câncer de mama. Bom, além de estarem atentas, então, ao próprio corpo, de novo, o autoexame é para a gente se conhecer e não para a gente se investigar. O que é mais importante? Fazer a mamografia de rotina. Então, a mamografia foi o único exame de imagem que mostrou redução da mortalidade pela doença. O que significa isso, então? De que mulheres que fazem o exame descobriam a lesão inicial, eram tratadas e pararam de morrer por conta da doença. Então, por isso se fala tanto do benefício e o risco, o custo-benefício, né, de se fazer a mamografia. Então, é um exame simples, tem radiação, por isso não tem que ser feito a todo tempo, tem as indicações de período de repetição. Em relação ao Ministério da Saúde, eles orientam fazer a mamografia dos 50 aos 69 anos a cada 2 anos, por processos epidemiológicos, mas a Sociedade Brasileira de Mastologia e outras entidades internacionais orientam a partir dos 40 anualmente. E se para de fazer mamografia, até termos uma previsão de pelo menos 10 anos de vida daquela paciente. Traduzindo, vale a pena ficar fazendo mamografia numa senhora de 80, 90 anos? Isso tem que ser muito ponderado pelo médico. Então, por isso, essas pacientes devem continuar fazendo seus exames periódicos com a indicação do geriatra ou mesmo o mastologista. E em alguns casos, sim, a gente pode suspender a mamografia e só indicar se novamente for palpado alguma coisa, que é a diferença entre rastrear e investigar. Então, é recomendado para as mulheres com risco elevado de câncer de mama. Falar um pouquinho da parte genética. Então, quando eu tenho uma alteração ligada à minha família, que é comprovado que um parente meu fez um teste e é positivo, essas pacientes iniciam a investigação um pouquinho antes. Elas iniciam a partir dos 35 anos. Alguns protocolos fazem ressonância, outros protocolos já iniciam com mamografia. Por isso que é adequado sempre conversar com o médico especialista para avaliar o risco e a conduta perante essa paciente. Então, são pacientes muito novas, pensando no que a gente tem de estudo. Então, tudo é muito avaliado caso a caso. Lembrar, então, que a mamografia e o exame clínico das mamas identificam as alterações suspeitas, mas a confirmação é só feito com a biópsia. Então, muitas pacientes chegam bastante ansiosas, pensando, será que o nódulo que eu palpei é câncer? Pode ser, como pode não ser. Quem bate o martelo é a biópsia, e a partir daquela definição ou não de diagnóstico, a gente traça todo um tratamento. Essa é uma cartilha do Instituto Nacional do Câncer, eu achei muito interessante, praticamente já finalizando a nossa conversa aqui, o acesso à investigação diagnóstica das alterações suspeitas na mama, de forma ágil e com qualidade, é um direito da mulher. Então, de novo, o Outubro Rosa levantando a bandeira, de que a gente tem que fazer com que as pessoas tenham acesso à investigação de qualidade, a rastreio de qualidade. Os serviços de saúde devem priorizar a consulta das mulheres com nódulo e outras alterações suspeitas na mama, e a rapidez da avaliação facilita a detecção precoce e, principalmente, a cura da doença, que hoje o diagnóstico precoce faz em torno de 95% de chance de cura. Para finalizar, esse é um projeto pessoal, junto com outras amigas médicas. Então, nós somos um grupo de médicas que temos um Instagram em conjunto chamado Umas Mulheres. Ali nesse local, a gente compartilha informações sobre câncer, sobre tratamento, sobre apoio à mulher que está passando por determinado período de tratamento, informações sobre vacinas, informações sobre outras também especialidades, e ali virou um canal de que a gente traga informação de qualidade para vocês, tá? Quem estiver podendo acessar, será um prazer ter vocês na nossa página, e também estou sempre à disposição para o que precisarem. O Outubro é rosa, mas devemos nos cuidar o ano todo. Muito obrigada pela oportunidade de falar com vocês. Queria agradecer aí a apresentação da doutora Flávia sobre o câncer de mama. Eu, sem dúvida, para mim é um assunto importantíssimo, né? Assim, eu fiquei afastada
no mês de setembro com a cirurgia, né, no nódulo de mama, que graças a Deus não era câncer, mas foi diagnosticado precocemente, foi conduzido precocemente, acho que isso é importantíssimo, né? E agora eu vou passar a palavra para o Dr. Marcos, vou ler aqui um mini currículo dele, para falar mais generalmente sobre a prevenção feminina. Então, o Dr. Marcos Vinícius Barbosa é ginecologista pela UFTM, especialista em uroginecologia, mestre em Ciências da Saúde pela Faculdade do ABC e coordenador de ginecologia da Regidasa. Dr. Marcos, seja bem-vindo, fique à disposição. Bom dia a todos. Me sinto imensamente honrado por estar aqui presente, com toda essa equipe super capacitada. Agradeço o convite, principalmente em nome da doutora Gilda, agradeço a oportunidade do tribunal, do TRF, né? Agradeço a Flávia por ter me convidado também, e a Analice, muito obrigado por esse convite. Eu vou compartilhar aqui. Só um minutinho. Ok. Vocês estão vendo a tela? Sim, doutor. Ótimo. Bom, então, coube a mim falar sobre a outra parte do que o Outubro Rosa nos traz, né? Então, hoje, o Outubro Rosa, ele vem no sentido de tentar agregar o cuidado à mulher de forma mais integral, né? Então, neste sentido, o Outubro Rosa ele acaba entrando no sentido de prevenção dos cânceres ginecológicos de um modo geral e também no cuidado à mulher. Então, é neste enfoque que eu vou me ater, tá? Então, nesse sentido, pensando em prevenção de câncer ginecológico, hoje a gente pensa na mama como um órgão importante, o Outubro Rosa sempre lembra bastante da mama, mas a gente tem que lembrar que o trato genital feminino, ele também é composto pela vagina, pelo colo do útero, pelo endométrio e também pelo ovário. Sendo assim, a gente tem algumas medidas que podem ser realizadas para que tenha prevenção em relação a esse tipo de câncer ginecológico, né? Então, nesse sentido, o preventivo, ele é um grande enfoque que a gente tem que ter do ponto de vista da mulher. Então, o preventivo é um exame que ele deve ser realizado por todas as mulheres, de um modo geral, anualmente, com algumas diferenças em relação a alguns protocolos, seja do Ministério da Saúde, seja em relação a algumas orientações americanas ou europeias, eles têm algumas divergências de ser coletado o preventivo anualmente, mas de um modo geral, a gente considera que o preventivo deve ser realizado de forma anual. O preventivo é um exame que tem grande capacidade de detecção de lesões precursoras de câncer. Então, ao contrário da mamografia, que faz uma detecção precoce do câncer, o preventivo, ele faz realmente uma prevenção ao câncer. Então, a gente tem algumas lesões que podem virar câncer, e isso o preventivo é capaz de detectar. Então, ele realmente é um exame de prevenção à doença. Sendo assim, a gente tem que considerar que o preventivo é um exame extremamente importante para prevenir que a mulher adquira a doença. Por que é tão importante a gente falar sobre câncer de colo de útero? O câncer de colo de útero é o terceiro maior número de cânceres detectados nas mulheres, isso sem contar o câncer de pele, mas é o terceiro maior número. Em número absoluto, o primeiro é o câncer de mama, segundo o câncer coloretal, então intestinal e tudo mais, e o terceiro maior número de câncer é o câncer de colo de útero. Sendo assim, a gente tem uma quantidade muito grande de pacientes que são acometidas por tal doença, e existe uma correlação muito importante entre o câncer de colo de útero e o vírus do HPV. Então, a gente sabe que o vírus do HPV é uma doença sexualmente transmissível, tá? Que tem um acometimento muito grande da população. Então, a gente sabe que uma quantidade muito grande de pacientes serão acometidas pelo vírus do HPV, em torno de 60% a 70% da população adulta pode ser contaminada, e isso vai levar a um risco aumentado de câncer de colo de útero.
Os sintomas são muito variáveis, né? Então, a gente tem pacientes que têm corrimento vaginal variado, sejam amarelos, sejam sangramentos, sejam róseos, até mais escurecidos, com odores diferentes e tudo mais. Sangramentos irregulares, então sangramentos fora do período menstrual, sangramentos pós-relação sexual, dor pélvica crônica, de um modo geral, aquela dor durante a relação, a dispareunia que a gente chama, e tudo isso são sintomas que podem aparecer, né? Como prevenção, a gente tem hoje a prevenção do exame preventivo, ou Papa Nicolau, e a gente tem a imunização. Então, hoje a gente tem uma vacina que ela é bastante eficaz, disponível no SUS, para principalmente meninas de 9 a 14 anos e meninos, homens, de 11 a 14 anos. Porém, ela pode ser realizada de forma no sistema privado, tá? A qualquer idade. Normalmente a gente faz 2 doses, com intervalo de 6 meses entre elas. A gente chama de vacina quadrivalente, então ela protege contra 4 subtipos de HPV, que são principalmente o 6, o 11, o 16 e o 18, mas a gente sabe que a gente tem mais subtipos, mas eles são os mais correlacionados ao câncer de colo de útero. Desta forma, isso impacta de maneira bem expressiva no sentido de minimizar a infecção e até mesmo o risco de gerar um câncer de colo, né? E a gente sabe também que, como no câncer de mama, o diagnóstico precoce aumenta a chance de cura. Dessa forma, seguindo alguns protocolos americanos, hoje se pensa muito em fazer exame preventivo, ou Papa Nicolau, associado ao teste molecular de HPV. Então, a gente tem o que a gente chama de coteste. A gente faz o exame preventivo associado à coleta do PCR de HPV, porque essa detecção do vírus do HPV tem uma correlação com o aumento da chance de ter um câncer de colo de útero, tá? Então, desta forma, alguns protocolos sugerem para nós que, se a gente fizer o método molecular de rastreio do vírus do HPV, a gente tem uma chance, se ele for negativo, ou seja, um valor preditivo negativo importante, no sentido de uma chance menor de ter um risco de câncer de colo de útero. Então, se a gente fizer nos Estados Unidos, se você faz o PCR de HPV e ele dá negativo, isso nos permite avaliar essa paciente em 3 anos. Então, os protocolos americanos, eles falam nesse sentido. A gente faz a coleta de PCR de HPV, se ele der negativo, a gente pode ficar 3 anos sem fazer o preventivo. No Brasil, o Ministério da Saúde, a gente não tem essa possibilidade de coleta de PCR de HPV no SUS. Então, de um modo geral, o que a gente usa é a citologia como método de rastreio. Então, a gente faz a citologia de forma anual, tá? Então, nos permitindo ter um rastreio mais amplo, porém, a gente tem alguns protocolos fazendo essas diferenciações. O que a gente faz hoje, de um modo geral, no rastreio ginecológico de rotina? A gente colhe a citologia em meio líquido, que nos permite uma visão um pouco mais ampla das células, e faz a coleta do PCR. Se a gente tem ambos negativos, isso nos tranquiliza no sentido de que a gente pode ter um risco muito menor. Então, a gente tem um melhor diagnóstico e um rastreio mais precoce dessa alteração. O vírus do HPV, ele é um vírus que ele é bem explícito e ele gera uma infecção, na imensa maioria das vezes, com sintomas muito leves. Então, ele dá uma alteração local no colo do útero, gerando esses tipos de sintomas quando a gente tem uma doença mais avançada. Então, esse vírus, ele é o grande responsável ao câncer de colo de útero. E esse segmento é que nos permite fazer essa diferenciação. Como eu disse, existem algumas divergências, né, entre a recomendação americana e a brasileira, porém, o que nós preconizamos hoje está relacionado a esse preventivo associado à captura híbrida ou coteste. Falando um pouco sobre câncer de ovário,
a gente tem uma correlação genética, então aquelas mutações relacionadas ao vírus do BRCA1 e BRCA2, existe uma correlação genética ao câncer de ovário. Então, ao mesmo tempo em que ele aumenta o risco de câncer de mama, ele também pode aumentar o risco de câncer de ovário. Então, em algumas mulheres que têm a mutação, existe a possibilidade de cirurgias profiláticas, como é o caso que a Flávia até falou, citou. A gente tem um caso mais emblemático da Angelina Jolie relacionado a isso. Então, a gente sabe que a paciente que tem uma mutação de BRCA1 e BRCA2 aumenta muito o risco de câncer de ovário e câncer de mama. Então, hoje, se há a permissão relacionada à ovarectomia profilática. Uma coisa importante da gente falar é que não existe um rastreio para câncer de ovário, tá? Então, o câncer de ovário, ele não tem nenhum método de rastreio, ele não tem nenhum método de prevenção, ele não tem nenhum método que nos permite fazer o preventivo como câncer de colo de útero. Então, a gente não tem nenhuma lesão precursora que nos permite. Embora alguns exames possam nos auxiliar no diagnóstico. Então, a gente sabe que o ultrassom transvaginal, quando ele é realizado, ele pode ter uma detecção de algum cisto ou alguma alteração ovariana que pode ter uma lesão precursora. Porém, não é um método de rastreio. Os sintomas mais relacionados a câncer de ovário aí estão mais relacionados a alterações abdominais, né? Então, perda de peso, porque todo câncer tem uma bem estabelecido, uma síndrome consumptiva, então tem uma perda de peso associada, pode ter um aumento abdominal devido a algumas massas ovarianas maiores, a gente também pode ter algumas outras alterações, algumas doenças específicas, que podem dar sintomas inespecíficos, como astenia, ou seja, cansaço, fadiga, etc., mas a gente tem uma dificuldade, porque o ovário ele é intraabdominal, então a gente tem uma dificuldade de detecção. Outra coisa que eu queria trazer em relação a câncer de endométrio. O câncer de endométrio ele é pouco prevalente, porém, ele é muito comum na pós-menopausa. Então, quando a gente tem pacientes que já pararam de menstruar e começam a ter algum tipo de sangramento pós-menopausa ou algum sintoma de secreção vaginal inadequada ou alguma outra alteração nesse sentido, vale a pena a gente fazer uma avaliação desse câncer de endométrio. Alguns fatores de risco associados ao câncer de endométrio são algumas doenças. Então, a gente sabe que a obesidade aumenta esse risco, a diabetes aumenta esse risco e a hipertensão arterial também. Então, o câncer de endométrio é interessante a gente lembrar, porque ele é uma doença mais relacionada à menopausa. E falando um pouco de menopausa, como o enfoque dessa apresentação não é só relacionada a câncer e neoplasia, a gente queria falar um pouco sobre qualidade de vida, eu gostaria de trazer um pouco sobre algumas orientações relacionadas à aquele período em que compreende a menopausa, né? Então, o climatério é aquele período de transição da vida reprodutiva da mulher até a menopausa. Esses sintomas, nesta fase, eles são muito variados, então eles têm muitas alterações, principalmente em relação a alterações de temperatura, então a gente sabe muito sobre os fogachos, a gente escuta muito sobre atrofia genitais, então aquela secura vaginal, aquela sensação de ressequidão na pele, na vagina, etc., e a gente tem hoje grandes possibilidades de tratamento eficazes que podem melhorar bastante a qualidade de vida dessa paciente. Então, a paciente no climatério é aquela paciente de transição relacionada à parte hormonal e tem uma maior incidência, tanto de câncer de mama, porém, uma menor incidência de câncer de colo. Então, é uma paciente que tem suas características e que, trazendo para a nossa apresentação, é importante a gente lembrar que não é uma mulher que, porque parou de menstruar ou porque parou de ter relação, é uma paciente que deve deixar de fazer algum cuidado. Então, a gente sabe hoje
que esta paciente ela tem suas características importantes, que precisa ter um cuidado médico, precisa ter algumas orientações nesse sentido e que podem ter uma melhoria, principalmente na qualidade de vida, né? Então, dos sintomas que a gente fala, principalmente o calorão que todo mundo fala, diminuição da libido, a gente tem alguns sintomas muito específicos. E muita gente fala no sentido de que, não, isso é normal para a idade, a gente não precisa ter nenhum tipo de tratamento, o que não é verdade. Hoje a gente sabe que a gente tem uma longevidade cada vez maior, pacientes muito mais ativas, pacientes cada vez com maior idade e com maior interferência na sua qualidade de vida, e que é uma paciente que ainda tem relação, é uma paciente que tem uma longevidade maior, então a gente precisa ter esse enfoque nesse sentido. Pensando nisso, a gente também tem que falar sobre reposição hormonal, que a reposição hormonal tem suas indicações, é claro que não deve ser realizado para todas as pacientes, porém a gente sabe que nas pacientes que têm indicação, pacientes que têm a possibilidade de fazer esse tipo de tratamento, a gente sabe que diminui o risco cardiovascular. Então, a grande vantagem relacionada à reposição hormonal está nesse sentido, que quando a gente usa a reposição hormonal, o estrogênio ele é um fator protetor para as artérias. Então, a gente diminui o risco de infarto, diminui o risco de derrame, e isso impacta fortemente nas pacientes, né? Claro que, como eu disse, a gente tem as contraindicações. Então, pacientes com alterações hepáticas, doenças cardiovasculares descompensadas, pacientes que já tiveram algum histórico de trombose ou algum risco aumentado de câncer, seja de mama, de endométrio, a gente vai ter algum tipo de alteração e a dificuldade, né? Já finalizando, eu gostaria de falar sobre a síndrome urogenital da menopausa. Com a menopausa, a gente tem uma diminuição muito importante de estrogênio. Sendo assim, a gente tem uma diminuição muito importante de hormônio, principalmente na parte genital inferior, então na vagina, na vulva, e isso impacta fortemente na qualidade de vida do paciente, principalmente relacionado à relação sexual, relacionado à incontinência urinária, risco de prolapso genital. Isso tudo pode ser interferido pela síndrome urogenital da menopausa. E o grande tratamento relacionado à síndrome está relacionado ao uso de terapia hormonal tópica. Então, isso vai, com certeza, melhorar bastante a qualidade de vida da paciente. Ela vai ter a capacidade de ter relação sexual, ela vai ter uma melhora da sensação de libido, ela vai ter uma melhora da qualidade de vida, e isso vai influenciar muito positivamente. Então, era isso que eu gostaria de trazer para vocês. Agradeço novamente o convite e estou à disposição. Marcos, eu queria agradecer também a sua apresentação e eu queria perguntar algumas dúvidas aqui que surgiram. A primeira pergunta eu queria fazer em relação à vacinação do HPV na prevenção do risco do colo do útero. A gente sabe que as campanhas de vacinação, o nosso país, ainda bem, né, é um país que tem bastante tradição em vacinação, e a gente tem as campanhas... Doutor Marcos, pode descompartilhar sua tela? As idades que são referências, né, no Ministério da Saúde. Mas a gente sabe também que a vacinação para HPV foi disponibilizada há pouco tempo, né, assim, para prevenção. E tem uma idade limite, né, na rede pública. Para as pessoas que não dependem da rede pública, que podem pagar uma vacinação, em sendo HPV negativo, elas poderiam fazer essa vacinação em qualquer época da vida? A gente sabe que a vacinação de HPV ela vai proteger principalmente contra os subtipos que nós citamos, né? Então, o subtipo 6, 11, 16 e o 18. Então, é possível fazer a vacinação em qualquer época da vida? Sim. Porém, a gente sabe que quando a paciente já teve alguma exposição a estes subtipos, a gente vai ter uma eficácia muito reduzida. Dessa forma, o Ministério da Saúde ele preconiza
nesta idade, de 9 a 14 anos, porque acredita-se que nesta faixa etária a paciente ela não vai ter nenhum tipo de exposição ao vírus, dessa forma teria uma eficácia muito maior relacionada à prevenção de câncer de colo de útero. Porém, ela pode sim ser realizada a qualquer momento e pode ter alguma vantagem sim, no sentido de que existe uma certa alteração, uma melhora da imunidade, seja cruzada de uma maneira mais ampla, de alguns outros subtipos. Então, a gente sabe que protege contra os 6, o 11, 16 e 18, mas a imunidade também pode melhorar contra os outros subtipos. Então, sim. Ok. Queria agora direcionar um questionamento para a Flávia em relação à questão da prevenção do câncer de mama na periodicidade dos exames preventivos, né? O Marcos falou aí que tem uma certa discrepância entre as sociedades, né, em relação ao preventivo do câncer de útero. Se em relação ao câncer de mama existe alguma questão nesse sentido? Então, tem também, o INCA e o Ministério da Saúde preconizam dos 50 aos 69, bianualmente, então a cada 2 anos. A Sociedade Brasileira de Mastologia, a FEBRASGO, que é também a Sociedade Brasileira relacionada à ginecologia, e a Sociedade Brasileira e Mundial da Radiologia fala que seria a partir dos 40 anualmente. A justificativa do Ministério da Saúde é óbvio pelo controle populacional, né? A grande faixa de aumento de risco é dos 50 a 69 anos mesmo, e quando eles falam que para não fazer nos pacientes acima de 40, que eles tendem a dizer que a grande maioria desses pacientes tem mamas muito densas, em que a gente não conseguiria ver alguma alteração pela mamografia. Mas a grande questão é essa, nós, médicos especializados, a gente vê muito câncer nessa faixa etária. Então, mesmo essas discrepâncias de identificações, a sociedade preconiza a partir dos 40 mesmo. Lembrando do paciente de risco base, né? Lembrando as pacientes de alto risco, história familiar, a partir dos 35. Ok. Eu queria finalizar com um comentário que eu achei muito interessante na apresentação de ambos, é que eu sou cardiologista, né, todos sabem, e a gente fala na cardiologia que já tentaram várias polipílulas, né, que conseguissem prolongar a vida, melhorar a qualidade de vida, e até hoje a indústria farmacêutica, que é uma das indústrias mais ricas do mundo, não conseguiu fazer a polipílula, né? E vários estudos populacionais em vários tipos de população diferentes já comprovaram que existem 4 coisas que prolongam vida e melhoram a qualidade de vida, né? Uma é manter o peso estável, a segunda é ter uma alimentação adequada, a terceira é fazer uma atividade física regular e a quarta é evitar o estresse. E eu achei interessante que tanto a Flávia quanto o Marcos colocaram na prevenção da área ginecológica, né, basicamente as mesmas coisas, né? Então, talvez isso seja uma coisa para a gente pensar na condução da nossa vida preventiva, né? Na condução do nosso dia a dia. E a segunda coisa que eu queria lembrar a todos é que a gente tem os exames periódicos aqui no tribunal, né, em toda a primeira região. Os exames periódicos têm a vantagem de relembrar a gente que a gente precisa se cuidar anualmente, né? Ele é feito anualmente no mês do nosso aniversário, e tem essa vantagem, e a segunda vantagem é que não implica em custeio, né? Então, uma vantagem financeira também para quem tem o plano de saúde, né? Era isso que eu queria falar em finalização. Agradecer aos nossos convidados e passar a palavra para a doutora Gilda para finalizar o nosso evento. Eu agradeço também imensamente, Analicia, seu apoio aí, doutora Flávia e o doutor Marcos Vinícius, pela brilhante palestra. Doutora Flávia fez excelentes colocações que eu também não sabia. Vamos dizer, a questão do homem, né, ter o câncer de mama, quer dizer, esse assunto também é extensivo aos homens, e que eles também têm que ter essa preocupação, coisa que nunca foi ventilado, né? Assim, as pessoas não, parece que é um tabu, as pessoas não falam, mas eu acho que não só esse cuidado, mas outros cuidados também, né? E pela sua
trouxe muitos esclarecimentos, né, doutora Flávia, pela a questão do câncer de mama. Muito obrigada. Esse também, eu digo assim, uma doença que assombra todas as mulheres, né? Eu tenho também um histórico na minha família e vejo que isso é muito importante e que nós temos que ter esses cuidados que a doutora Analice pontuou, que também foi pontuado por vocês, desse autocuidado, até para nos prevenirmos, né, de uma doença futura. Dr. Marcos Vinícius, que também fez excelentes colocações sobre o câncer não só do útero, né, mas também de outros. E eu também, doutor Marcos, não sabia, porque sempre fazemos aquele Papa Nicolau, mas esse outro PCR eu nunca fiz, né? Que é também uma novidade. Depois conversar com a doutora Analice, se não seria o caso, doutora Analice, nos nossos periódicos, incluir também esse outro exame, diante da necessidade, né, da pessoa, que é muito importante, né? Com relação às vacinas, eu acho que também seria interessante a gente fazer um convênio com o SEIB ou alguma coisa, se o pró-social não puder pagar, de estender, doutora Analice, essa outra vacina também para as nossas funcionárias, né, para os nossos servidores, e eu acho que tudo que puder contribuir para prevenir é sempre bom, né? Eu, mais uma vez, agradeço doutora Flávia, doutor Marcos, pela colaboração, também parabenizar a doutora Flávia aí pelo projeto Umas Mulheres, né? A doutora Flávia nos colocou que tem no Instagram, né, Flávia? Então, é sempre bom a gente visualizar, porque sempre tem uma informação útil, moderna, adequada, né, que pode servir para todo mundo, né? Eu acho que é muito bom. Obrigada, doutor Marcos, doutora Analice, a todos os presentes, e já vou aqui pelo adiantado da hora, terminando nosso encontro, dizendo que foi muito proveitoso e dizendo que, com o pensamento de que seja a mulher que sempre você quis ser, e não aquela que o mundo espera que seja. Só dessa forma descobrirá a sua força e o seu poder interior. Fica aqui essa sugestão, e só terminando dizendo, cuide-se como girassóis, né? Achei aquela colocação da minha super assessora Nismeire. Ela me passou essa mensagem hoje, e vamos aprender com os girassóis, né? Com a natureza, de que a gente tem que procurar a luz solar e se cuidar, né? Obrigada a todos e tenham um bom dia. Muito bem. Muito obrigada. Obrigada, Candice, pela presença. Tudo de bom. Doutora Gilda, após o encerramento da senhora, nós gostaríamos apenas de registrar também aqui a presença conosco da desembargadora federal Maria do Carmo Cardoso, doutora Maria Maura, juízas federais Rosimeire Gonçalves, doutora Candice também esteve aqui conosco, e informamos que, se tiverem mais perguntas, sugestões, comentários, que podem ser enviados para o e-mail da comissão do TRF1 Mulheres, que vai estar no chat do evento, que serão respondidas todas oportunamente. Obrigada e um bom dia a todas.